Bem-vindos à série Casos de Constelação. Eu sou Marinês Araújo Garcia Silva, psicóloga há mais de 40 anos e consteladora sistêmica há mais de 15. Sou uma das sócias fundadoras do Raízes Instituto e sou professora nos treinamentos que fazem com que essa abordagem, essa postura sistêmica alcance cada vez mais profissionais que estão a serviço da vida. Nossa intenção em trazer para você casos bem concretos de constelação. São centenas de casos que nós atendemos, de pessoas que nos chegam em dor, para que nós possamos olhar aquilo que está além do aparente, aquilo que dói hoje, que talvez possa ser um caminho de cura e de sucesso potencializado, se você adota a postura de olhar com respeito para as 3 leis do amor de Bert Hellinger, esse alemão, que trouxe para nós as constelações sistêmicas familiares. E aqui nós trabalhamos com as constelações clássicas segundo Bert Hellinger. Então, um caso muito interessante que me chegou há um tempo atrás foi o caso de uma pessoa, uma atleta paralímpica, que ela tinha uma questão de saúde, ela tinha de um problema degenerativo nas estruturas ósseas, e ela iria fazer uma cirurgia que essa cirurgia iria impedi-la de praticar o esporte, que é a vida dela. Ela praticava remo na época, e talvez com o processo cirúrgico que iria cessar esse movimento degenerativo, iria trazer sequelas que iria impedi-la de estar totalmente disponível para a prática do seu esporte, que a definia como potência e como um expoente dentro desse esporte tão interessante. O que aconteceu? Essa pessoa veio à constelação já com cirurgia marcada, e durante o processo o que se mostrou foi muito interessante. Então eu vou traduzir aqui para vocês. Ela veio e ela queria fazer um trabalho bem sucedido, que esse processo cirúrgico fosse bem sucedido, porque essa sequela iria realmente fazer com que ela precisasse de todo um processo de readaptação física a todas as rotinas da vida dela. Então, nós colocamos, foi um trabalho também que foi feito em grupo. Aqui eu vou traduzir para vocês, vou reduzir um pouco todos os processos que aconteceram, mas para que fique claro para vocês. Então, aqui escolhemos um representante para ela. Escolhemos um representante, nesse caso foi escolhido um representante que foi um representante homem para o problema de saúde dela, tá? E o que se mostrou dentro desse trabalho? O representante dela olhava e se movimentava para um lugar bem anterior ao processo dela. Pelo menos 4 gerações antes dela. E o que se mostrou aqui, vieram outras pessoas para dentro deste campo, tá? Energias, foram energias que a gente poderia chamar energias de vítimas e de agressores desse sistema. E o que se posicionou? O sintoma dela, o quadro de doença dela, completamente conectado a um representante masculino, que assim que esse movimento alcançou um ao outro, se eu puder olhar aqui para vocês poderem observar aqui, ó, o movimento foi um movimento de confronto. Esse representante do sintoma mostrou claramente ser um representante de uma vítima desse sistema. Uma vítima que se contorceu, que caiu ao chão gritando e que sentia os ossos das mãos, dos pés e dos joelhos sendo quebrados. E essas energias, que eram várias pessoas, aqui não tem necessidade de colocar todos os representantes, porque eram muitos dentro do campo que se apresentaram, alguns conectados com a vítima, outros conectados com o agressor. Foi um movimento muito impactante, onde os representantes do trabalho, porque a constelação, quando a gente trabalha a constelação em grupo, nós pegamos pessoas para serem os representantes, igual aqui nós estamos colocando as figuras, os bonequinhos, como as pessoas dizem, são os representantes, estão representando aquelas energias que estão se mostrando dentro do campo. Então as pessoas tinham movimentos
de muita dor, de muita raiva, de muita agressividade e alguns de muito medo. Os que estavam identificados com a vítima tinham muito medo e tentavam fugir. E os agressores os aprisionavam como se eles estivessem, a descrição dos representantes era como se eles estivessem atados, amarrados e recebendo golpes de dor. Esse representante mesmo do sintoma, quando se encontrou com o agressor, e era mais de um agressor, e ficou um posicionado aqui, outro posicionado aqui, a energia da agressividade era muito grande, esse representante ele gritava de dor, mas se sentia incapaz de sair daquele lugar. Então, qual foi o movimento de solução para esse trabalho? Essa cliente que tinha todos esses sintomas, que tinham todas essas dores no corpo dela, a ela foi dado o direito de olhar para essa cena, que ela necessariamente não sabia naquele primeiro momento em que época isso acontecia, qual geração, quem eram essas pessoas dentro do sistema dela. Mas ela era descendente, na família dela eram descendentes de portugueses, e os portugueses, o que os portugueses que vieram lá no início do século, né, lá no descobrimento do Brasil, eles povoaram, eles colonizaram o nosso país e trouxeram escravos também. Então, tanto os índios quanto os negros, eles foram torturados, foram escravizados para poder se submeter a esse regime. E ela era descendente de portugueses. E o que acontecia com ela? Totalmente identificada com a vítima. Isso a gente chama dentro da constelação de uma identificação, de uma expiação por culpa. Ela trazia no corpo dela o registro de pessoas que foram lesadas pelo, provavelmente, descendentes do próprio sistema. Isso pode parecer uma novidade para vocês, mas isso ficou tão claro, foi tão contundente dentro desse trabalho e que se mostrou qual foi a solução. Quando ela olha para essa vítima, consegue olhar para os agressores e com respeito se curva a esse destino. Para que ela pudesse se afastar daqui, precisou existir aqui uma conciliação entre os agressores, que eram representados por essas pessoas, e as vítimas. Então eles precisaram se olhar. Nesse movimento de olhar em si, os agressores precisaram assumir a responsabilidade pelo que faziam. E é muito curioso no trabalho da conciliação, normalmente as vítimas é que fazem o primeiro movimento de reconciliação. Uma palavra que liberou aqui, agora eu vejo vocês, e eu vejo o destino de vocês, e eu aceito e concordo. Eu paguei um preço alto, mas já passou, e eu libero vocês. Então esse movimento de liberação fez um movimento no cliente, que se aproximou de todos eles. O trabalho foi tão bonito que teve um momento que todos eles estavam assim, no movimento de conciliação. Eu coloquei no campo uma figura que representava a saúde dela, em algum momento do trabalho, tá? O que aconteceu depois desse movimento de conciliação, onde ela se curvou e ela disse, eu tomo a vida pelo preço que vocês pagaram. Sobre a dor de vocês, sobre a tortura de vocês, sobre o abuso de vocês, eu hoje tenho uma vida de sucesso e uma vida plena. Por amor a vocês, eu igual a vocês, mas eu sinto muito, eu não posso mais, porque não fui eu. E o preço já foi pago. Essas foram as falas de liberação. Quando ela cumprimenta tudo isso tudo se alinha no tempo, eles ficaram juntos assim, agressores e vítimas, e o movimento dela foi de se virar e de se conduzir para a saúde. E aqui ela diz, agora eu tomo a saúde, porque o preço já foi pago. E nós encerramos o trabalho neste lugar. E nós ficamos sabendo que naquela época houve algum tipo de imprevisto que ela não teve condições de ir. Ela ia a Brasília fazer a cirurgia dentro de um grande centro especializado no caso dela. Ela não teve condição de ir, por de alguma questão que surgiu na vida dela, então ela remarcou a cirurgia. Quando ela foi fazer novamente a cirurgia, ela precisou fazer todos os exames novamente. E o que os médicos disseram? Não precisa mais fazer cirurgia. O teu caso estabilizou e regrediu. Então nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, as fisioterapias, as coisas assim, mas você não precisa mais de submeter-se à cirurgia. E o que a gente viu com tudo isso? Que sim, dentro do processo dela, as dores, os movimentos de desequilíbrio,
a força muscular, gradualmente foi voltando, respondendo aos tratamentos que ela fazia. Aqui é muito importante vocês saberem que em nenhum momento a constelação substitui os tratamentos médicos, tá bom? Mas é surpreendente como ela potencializa a recuperação e a cura dos clientes quando eles encontram para onde a doença olha, para onde essa dor faz com que você fique parado no tempo. Constelação é isso, é um serviço de amor, sem nenhuma intenção, mas que se revela com uma potência imensa. E muitas vezes a força de recuperação e de cura vem do lugar que você menos espera. Se fez sentido para você que a doença está sempre a serviço da saúde e nos convida a olhar para aquilo que foi excluído, para aquilo que precisa ser devidamente honrado dentro do nosso sistema, compartilhe esse conteúdo e continue nos seguindo aqui nesse canal. Nós estamos fazendo um trabalho para que você possa perceber que o trabalho das constelações como desenvolvimento de postura na vida e como uma ferramenta terapêutica de auxílio às pessoas pode fazer as dores transformarem-se em recursos. Continue, nos acompanhe, sempre terá um caso interessante aqui que pode ser para você. Pronto?